Olá pessoal, aqui é o Pedro mais uma vez com o último vídeo da série sobre o desenvolvimento de um blog simples usando o CakePHP na versão 3. Bem, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir desculpas aí pela demora na saída desse vídeo. Isso se deve a uma série de coisas que eu tive que fazer aí pro meu mestrado, mas daqui pra frente eu espero que eu possa estar postando vídeos com uma frequência maior. Bem, voltando aqui pro nosso projeto, a gente tinha parado onde a gente tinha parado, né? Foi na parte de visualização dos posts que estavam já cadastrados no banco. Porém, a gente estava cadastrando esses posts somente utilizando o próprio SQL, no caso. Então, o objetivo desse vídeo é que a gente faça todas as ações que faltavam ainda, que é o cadastro de novos posts, a edição dos posts e também a deleção desses posts. E antes de começar a fazer isso, a gente primeiro precisa atualizar nossas bibliotecas. Por quê? O CakePHP, desde o último vídeo, o CakePHP já foi atualizado para a versão 3.0 e além disso uma série de dependências, uma série de bibliotecas que são dependências do Cake também foram atualizadas. Então a gente vai começar aqui, modificando a versão do Cake para a versão 3.1. A gente vai colocar esse tio aqui que é para no começo, que significa que a gente quer pegar qualquer release que esteja dentro dessa major version 3.1. A gente vai fazer a mesma coisa aqui também no debug kit, que auxilia a gente a debugar a nossa aplicação. Eu também recomendo vocês a passar esse debug kit aqui para esse bloco do require dev. Porque o debug kit você só utiliza ele para você desenvolver. Quando você vai fazer o deploy da sua aplicação, você não precisa ter esse debug kit. Outra dependência aqui também que foi atualizada foi esse plugin de migrations aqui do Cake. Então esse plugin aqui já está na versão 1.0. A gente também vai colocar um tio aqui para pegar todos os bug fixes da versão 1.0. Além disso, essa biblioteca Boris aqui, que é o console iterativo do Cake, inspirado no console do Rails, o pessoal do Cake eles resolveram tirar essa biblioteca e utilizar a biblioteca PsySH. Então você vai colocar aqui PsySH. Para o PsySH você pode pegar qualquer versão que esteja estável. Você consegue fazer isso aqui no Composer usando essa notação, @stable. Bem, depois disso, você precisa também adicionar uma nova dependência aqui, que é a dependência do instalador de plugins do CakePHP. Esse repositório tem esse nome aqui, CakePHP Plugin Installer. Dois L's aqui. Esse aqui você vai pegar qualquer versão e você coloca essa wildcard aqui, asterisco, para você poder pegar sempre a versão mais atual, mesmo que seja de desenvolvimento. Bem, feito isso, eu vou reindentar esse meu arquivo aqui, que está indentado com tab, misturado com espaço. Então, feito isso, você também precisa adicionar essa linha no seu Composer JSON,
abrir o seu Composer JSON e adicionar essa linha. Essa linha aqui serve para quê? Antes, quando você instalava um novo plugin pelo Composer, você tinha que registrar esse plugin na mão ou utilizando um script que existia no repositório do Cake. O pessoal que desenvolve o núcleo, o core, né, do Cake, agora adotou esse script aqui, que roda logo depois que você, sempre logo depois que você roda ou um Composer Update ou um Composer Install. E ele vai percorrer todas as suas dependências e ver quais das suas dependências são plugins do Cake e gerar um arquivo de configuração para você poder usar os plugins do Cake com a funcionalidade de autoloader do Composer. Então você adiciona essa linha aqui, ó, exatamente como está escrito aqui, post, autoload, dump, Cake, Composer, Installer, Plugin Installer, dois pontos, autoload, dump. Feito isso, vocês devem conseguir rodar o comando de atualização das dependências do Composer. Então eu vou rodar aqui Composer Update. Ele vai instalar as novas versões das bibliotecas. E aí a gente já vai estar com a nova versão do Cake. O Cake 3.1 trouxe mudanças significativas no desenvolvimento, para o desenvolvimento das aplicações. Quem estava utilizando o 3.0 e já estava num estágio avançado de desenvolvimento de aplicações, tem que dar uma olhada aqui nesse Migration Guide que o pessoal fez, para você ver se você estava usando um 3.0 alguma coisa que foi depreciada no 3.1 ou até que foi mesmo removida. Por exemplo, aqui ó, no controller, essas propriedades do controller foram todas depreciadas. O layout, a view, temas, auto layout, o caminho da view, a class de view. Teve mudanças também significativas aqui no auto component. O Flash Component também agora está suportando várias mensagens, né? Essa questão de stack das mensagens. Então, se você estava antes utilizando o 3.0 e já estava desenvolvendo, já tinha desenvolvido bastante coisa no 3.0, é bom você dar uma olhada aqui nesse Migration Guide antes de você fazer esse upgrade para o Cake 3.1. Aqui é a nossa aplicação. Você pode ver que a aplicação está rodando tranquilo, sem nenhum erro, porque a aplicação era muito simples, né? Então a gente não estava utilizando nada daquilo ali que foi depreciado ou que foi modificado. Bem, agora a gente vai partir para fazer o cadastro da nossa aplicação, dos posts da nossa aplicação. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma action no nosso controller. Então, no meu caso aqui eu já tinha criado. Eu vou... Pausa, pode cortar aqui, tá? Eu vou apagar isso aqui pra não confundir a cabeça da galera. Então corta isso aqui tudo. Não vai pegar. Voltando. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é criar a nossa action no controller. Então vou criar aqui nossa action add. Sem parâmetro nenhum. Então o que a gente tem que fazer aqui? A gente primeiro vai criar uma entidade vazia usando
a nossa table. Depois a gente vai fazer aquele procedimento padrão, né? Ver se a requisição ela é do tipo post ou put. Se for, aí a gente vai criar, vai popular os dados dessa entidade post aqui, que a gente acabou de criar aqui em cima, com os dados que veio do nosso formulário. Nada viu. Que a gente vai criar daqui a pouco. Então, para quem está acostumado com Cake 2 aí, como eu estava já fazendo paralelo nos outros vídeos, continuar fazendo esses paralelos. Para quem estava acostumado com Cake 2, antes a gente só passava esse request data direto pro nosso model, né, no caso. Ou aqui seria, fazendo um paralelo, seria essa table. Agora não, a gente primeiro tem que preencher, vamos dizer assim, né, preencher essa entidade com os dados que está vindo da requisição. E aí sim, a gente vai tentar salvar agora. Então, if this posts save, se conseguir salvar essa entidade que a gente acabou de criar, aí eu vou usar aqui, ó, o novo Flash Component do Cake 3. Antes a gente tinha que usar o Session Component, né? O Flash, ele fazia parte, ele era dependente do Session Component. Agora no Cake 3 você usa assim direto this Flash. E aí, caso dê certo, você usa esse método Success para setar a mensagem. Então aqui no caso eu vou criar uma mensagem aqui, vou colocar a mensagem já com possibilidade de tradução aqui, ó, e a mensagem em inglês, sei lá, a new post was... Então um novo post foi criado. Caso contrário, daí eu tenho que setar uma mensagem, dessa vez de erro, né? Falando que ocorreu um erro na criação. Então, vou falar, o post não pode ser criado. Por favor, tente novamente. Aqui eu vou mandar também para view, para o nosso form, essa entidade vazia aqui, porque o form helper ele utiliza a entidade vazia para poder acessar quais atributos, né, ou quais campos essa entidade tem, para ajudar a montar o form e inferir os tipos de dado. Então a gente vai passar aqui essa variável post, né? O compact, ele, lembrando, ele cria um array multidimensional com a chave e o valor sendo o nome da variável aqui, que está na tabela de símbolos.
Bem, e é isso. Depois o que a gente tem que fazer? Criar um novo arquivo dentro de source template posts chamado add.ctp para ser a view dessa nossa action. Aí aqui a gente vai usar as classes do Foundation, né? Que esse template padrão do Cake.php, ele utiliza o Foundation. Então a gente vai colocar aqui columns. Vou colocar medium 8. E colocar a classe content também. Aí depois um field set e uma legenda. A legenda aqui no caso vai ser: crie um novo post. Aqui a gente vai colocar o começo do nosso form. Então, this form create. Aí aqui, ó, você tem que colocar como parâmetro a entidade que você criou lá no controller, o mesmo nome para bater com o que você setou aqui, ó. Então, foi set compact post. E depois aqui no add também eu coloquei this form create post. Beleza. Agora aqui a gente vai criar as nossas inputs. A primeira input é a input pro nosso título do post. Lembrando que aqui no nosso post tem título, corpo e esses dois campos que falam quando o post foi criado e quando ele foi modificado por último. Então eu vou colocar aqui uma entrada um campo para o título. Uma entrada para o corpo. E depois aqui no final, ó, a gente vai colocar um botãozinho para submitar o form. Com a mensagem save post. E por fim você finaliza o form. Para quem está acostumado com o Cake 2, na versão 2.0, aqui a gente não vai mudar muita coisa. A única coisa que mudou foi a questão de você passar a entidade vazia aqui pro form helper, para ele poder fazer inferência dos tipos de... Tanto fazer inferência dos tipos de dado, tanto para você poder saber quais campos que são necessários preencher, regras de validação, entre outros. Então a gente vai tentar acessar essa página agora. A gente vai vir aqui em Posts, Add. E tá aí, ó. Então,
aqui é o nosso nossa legenda do form. Se você criar aqui, ó, vamos por teste. Deu um erro de permissão de pasta aqui. Eu vou soltar a permissão no TMP. Ó, pessoal, então vocês viram aqui, ó, ele tava reclamando que aqui no save eu tava passando um array, porque esse método patEntities aqui ele retorna um array. Então, na verdade, esse parâmetro aqui que você passa, quando você passa por parâmetro a entidade aqui, ele já vai fazer a escrita dos dados da requisição nesse post, nessa entidade. Então você não tem necessidade de atribuir igual eu estava atribuindo aqui, tá? Então para resolver aquele erro que tinha dado lá, era simplesmente você retirar essa atribuição. Bem, porém, aqui a gente tem um problema. Do jeito que está aqui, por exemplo, se eu mandar um post sem título, ó, ele vai falar que o post foi criado, mais uma vez. Então vou só recarregar a página aqui, ó. Vou mandar um post sem título, vou mandar salvar. E aí ele fala, o post foi criado. E se a gente vir aqui no nosso index, ó, você pode ver que criou um post sem título mesmo. Só que a gente não quer isso. Então, o que a gente precisa fazer agora é criar regras de validação para que não aconteça esse tipo de coisa. Então a gente vai vir aqui no post stable, ó, no source table, post stable, e aí a gente vai criar uma nova função aqui. Uma função pública, um método público, chamado validation default. Esse método, ele, na verdade, se você quiser, se você estiver usando uma ideia, você pode fazer igual eu vou fazer aqui, ó. Pedir para ele fazer a sobrecarga de método, porque esse é um método da classe Py. Então aqui, ó, tem, na verdade é um método do trait, validator error, como a própria ideia está falando aqui. E é aqui dentro desse método você vai escrever suas regras de validação. Então, por exemplo, usando esse validator aqui, essa parte também ficou bem diferente do Cake 2. Então quem está acostumado a mexer com o Cake 2, você só passava aquele array validate dentro do model lá, declarava o array validate. Agora você utiliza essa classe validator aqui para definir as suas regras de validação. Então a gente vai adicionar uma regra aqui, ó. A gente vai requerir a presença do campo title na hora da criação, e também vai exigir que esse campo
não seja vazio. Aí a gente vai fazer também a mesma coisa com o nosso corpo, né? Do nosso post. E por fim a gente retorna esse parâmetro que a gente recebeu. Bem, agora se a gente tentar voltar aqui no post Z, ó, ele já vai vir como um required, né? Se você vir aqui em inspecionar elemento, o input aqui ele já está como required, então você não vai nem conseguir submitar o form se você não colocar alguma coisa aqui. Aí, tanto o title como o body, os dois estão sendo pedidos aí como campos obrigatórios. Vale lembrar, vou dar uma pesquisada aqui rapidinho, ó, que as regras de validação são várias, tá? Aqui, ó, esse aqui são os métodos que você tem nesse validator para poder verificar as regras de validação, se é alfanumérico, se é ASCII, se está branco, se é booleano, de comparação, se contém caracteres que não são alfanuméricos, se é uma data. Aí você pode especificar o formato da data, ó, aqui igual a gente usa no Brasil, data, mês, ano. Então fica a dica aí. O legal do Cake é isso, né? Que você sempre tem o book aqui que você pode estar consultando, e aí tem uns links aqui para documentação da API, para vocês poderem mergulhar um pouco mais fundo aí nessa parte de validação. Só dar uma olhada aqui, ó, nessa classe validation. Bem, beleza, pessoal. Voltando aqui então pro nosso roteiro. A próxima coisa que a gente vai fazer agora é a edição dos nossos posts. Bem, então seguindo o mesmo fluxo, eu vou começar aqui pelo controller, criar um novo método chamado edit. E aí, no caso desse método aqui, a gente precisa passar, como a gente fazia no Cake 2, a gente precisa passar o ID daquele post que a gente quer editar. Aí a gente vai criar aqui um novo post, vai tentar achar esse post, ó, this post get ID. Então agora isso aqui já mudou também em relação ao Cake 2, né? Antes você tinha que fazer posts get first ou get all e colocar esse ID, né, na condição com a reescrita do ORM. Agora, quando você quer pegar uma entidade pelo ID dela, você pode usar esse método direto aqui, get, ele vai retornar já a entidade populada com os dados. E aí a gente vai verificar aqui também se a requisição é do tipo do tipo push, put ou do tipo pet. Esse pet aqui é mais a título de curiosidade, porque
muitos navegadores ainda eles não implementaram esse verbo do HTTP, do REST, perdão. Então, o Cake ele já está suportando esse verbo, mas ainda muitos navegadores não implementaram ainda. Aí aqui dentro você vai mais uma vez popular essa entidade com os dados que está vindo da requisição. Então, this request data. E vai tentar salvar esse, request não, this posts. E vai tentar salvar esse post. Se salvou tudo certo, você coloca aqui this flash success. O post foi editado. Caso contrário, a gente vai colocar uma mensagem de erro aqui falando que houve um erro na hora de editar o post. Por fim, a gente vai setar aqui o post para nossa view. Aí aqui mais uma coisa que muda, né? Antes no Cake 2 você tinha que fazer o quê? Você tinha que ler esse post do banco e colocar ele no request data. Porque aí o Cake ia popular o form com os dados daquele post. Agora não, agora você pode simplesmente setar aqui, quando você passar por parâmetro lá no formulário, igual a gente vai fazer agora, ele já vai detectar os dados dessa entidade, né, que tá vindo aqui, dessa entity, e vai popular os dados. Então a gente vai criar aqui um novo arquivo em posts, no source template posts, chamado edit.ctp. Beleza? Aqui, ó, por simplicidade eu vou copiar e colar do Edge. Porque a única coisa que vai mudar é que a gente vai ter o nosso ID. Aí eu vou passar também aqui uma opção para esse input, para ele ser do tipo hidden, que eu não quero que o usuário fique mexendo no ID do post, que não, até porque não precisa, né? Bem, agora se você vir aqui, ó, vamos aí colocar aqui. Aí a gente vai vir agora. A gente pode vir aqui pro index. Vamos pegar o ID de um post daqueles que a gente criou sem título. E vamos editar esse post. Então, por exemplo, vamos editar o post 2 aqui. Então, aí vai vir a mensagem, o post foi editado. Se a gente recarregar a página, ó, você pode ver que os dados já estão aqui. E a gente vai lá no index para verificar, ó. Deu certo, então.
Tá ok, pessoal. Então, a edição de post aqui a gente já fez também. O próximo passo é a deleção. Então a gente vai mais uma vez aqui criar uma action nova. Aí aqui a gente também tem que passar o ID do post que a gente quer editar. A gente vai tentar de novo achar. A gente vai fazer com que essa action aqui só possa ser acessada ou via post ou via delete. Para isso, já desde a versão 2.6 alguma coisa assim, no Cake, o recomendável, né, é que você use esse método aqui, ó, thisRequest allow method, e aqui você pode passar um array de métodos que são aceitáveis nessa action. No nosso caso aqui vai ser o post e o delete. Aí a gente vai tentar achar de novo, vai tentar achar aquele post com o ID passado aqui. E vai deletar esse post. Invocar o método delete, passando a entidade que a gente acabou de achar por parâmetro. Se conseguiu deletar tudo certo, a gente vai colocar aqui this flash success. O post foi removido. Caso contrário, a gente vai colocar um flash de erro aqui. O post não pode ser removido. E a gente vai redirecionar o nosso usuário para o index. Bem, aqui a gente não vai criar nenhuma view nova. A gente vai só editar aqui o index. Para quê? Para a gente colocar um link para deleção do nosso post. Então, ó, atualmente a gente tem essas 4 colunas aqui na nossa tabela aqui do index. Eu vou adicionar mais uma coluna agora. Então vou colocar primeiro uma TD aqui, uma TH aqui, perdão. Pessoal, eu aconselho, mesmo que você esteja escrevendo a sua aplicação toda em português, vocês utilizarem esse método aqui quando vocês forem escrever qualquer coisa. Esse método ele possibilita a tradução da sua aplicação utilizando uma biblioteca, as ferramentas de internacionalização do Cake, que é o i18n, né? Então, sempre que vocês forem colocar alguma string assim,
solto no meio da página. Tenta usar essa função wrapper aqui para vocês depois poderem ter oportunidade de traduzir a sua aplicação. Inclusive, questão de internacionalização é um dos tópicos que eu quero mais para frente cobrir aqui nesse canal. E eu espero que eu possa conseguir fazer isso. Bem, a gente vai colocar aqui um link. Vamos colocar primeiro um link normal que a gente já está acostumado para o view, para o edit do post, né? O view a gente já fez porque é ainda em cima do nome em cima do título do post, né? Então a gente vai colocar aqui agora um link pro edit. Aqui é o label que vai aparecer no nosso link. Depois vem a URL aqui no formato na notação de array, né? Do cake. E aqui a gente passa como parâmetro o ID do post. Aqui, ó, como é uma entidade, é um objeto, a gente não tem mais aquela questão de ficar... Eu já expliquei isso nos outros vídeos, mas só para clarificar, né? A gente não tem mais aquela questão de ficar acessando array e tal. A gente acessa como se fosse objeto mesmo. Porque as entidades são objetos. Então eu vou passar como parâmetro aqui o ID do post na URL. E é só isso. Além disso, eu vou colocar também, agora sim, no link para o delete. Porém, o delete é como a gente colocou aqui no post controller, que ele só pode ser feito via post ou via delete, que são os verbos do HTTP. A gente precisa criar o post link, igual a gente fazia no KickPHP 2.0, na versão 2. Então, post link. Aí aqui é a mesma coisa. A gente coloca um label aqui. Depois a gente vai colocar o URL. Então a action é o delete. E também tem que passar o ID do post. Aí a gente também pode passar uma mensagem de confirmação aqui, que vai vir em forma de um confirm do JavaScript. Então, confirm. Opa. Aí eu vou colocar aqui, você tem certeza que quer deletar? Você tem certeza que quer deletar o seu post? E eu vou colocar aqui uma string por interpolação, passando o ID do post. Isso aqui já é também uma coisa nova não nova, né, mas mudou. Isso aqui antes, essa anotação para substituição, que era diferente na biblioteca de internacionalização. E aqui você passa então você coloca essa wildcard aqui no meio do seu texto, e o texto para substituição fica aqui depois da vírgula. Bem, se a gente recarregar agora a página aqui,
vai aparecer dois links aqui para editar e para deletar. Vamos colocar um separadorzinho aí. Eu vou colocar um pipe assim, ó, para dividir melhor os links. Então, aqui é o link para edição, tá funcionando certinho. Eu vou deletar um post desse que tá sem título, ó. Você pode ver que ele pergunta aqui, você tem certeza que quer deletar o post 4? Se apertar em cancelar, não vai acontecer nada. Se você apertar em deletar e depois apertar em OK, ele vai deletar, ó, falar que o post foi removido e aqui o post já não aparece mais. Bem, pessoal, para a aula de hoje era isso. Então, essa aqui foi a nossa última aula nessa série de aulas sobre o blog usando o Cake 3. Espero que vocês possam ter entendido um pouco aí de como funciona o Cake, não só na versão 3, mas em qualquer versão. E que também possam ter entendido um pouco sobre o que mudou da versão 2 para o 3 em relação às principais funcionalidades do framework. Muito obrigado. Qualquer dúvida ou coisas que vocês acharem de erro, podem comentar aí que eu vou responder na medida do possível. E mais para frente eu vou colocar algumas pesquisas aqui no canal para eu poder definir quais que vão ser os meus próximos tópicos. Se você gostou do meu vídeo, não esquece de dar um like aí no vídeo. Pode também compartilhar nas redes sociais. E se inscreva no canal para poder ficar ligado aí nos próximos vídeos que eu postar. Muito obrigado e até a próxima.